Boa noite a todos. Estou dando só uns segundinhos para o pessoal terminar de entrar aqui. Acabamos de abrir a sala. 10 segundinhos e a gente já inicia nosso painel. Legal, já temos bastante gente. Então, vamos lá, que no começo, agradecimentos, vou fazer só algumas ponderações bem breves para a gente já passar para as nossas palestras, e nesse tempo dá tempo daí do pessoal ir entrando. Então, vamos lá. Boa noite a todos, meu nome é Thaís Beck, eu estou falando aqui de São Paulo, do IBET São Paulo. Agradeço muito o convite do professor Paulo Souto Maior Borges. Queria primeiro dizer a satisfação que é participar desse 18º episódio do Tributação em Foco pelo IBET do Rio de Janeiro. Não poderia deixar de agradecer também ao professor Paulo de Barros Carvalho, que juntamente com o nosso coordenador aqui do IBET do Rio de Janeiro, professor Paulo Aires Barreto, e a professora Priscila de Souza, professora nacional do IBET, enfim, todo o time, né, do IBET Brasil, que sempre apoia as iniciativas do IBET do Rio de Janeiro, que são iniciativas muito interessantes, inclusive dentro do projeto de pós-graduação aqui do IBET do Rio de Janeiro. Vou falar como se eu estivesse no Rio de Janeiro, né, gente? Mas eu estou em São Paulo. Mas dentro do projeto de pós-graduação do IBET do Rio de Janeiro, vou destacar 2 projetos bem bacanas, que é um projeto de monitoria, que é para os alunos com interesse e disponibilidade, eles possam fazer um aquecimento prévio aí para os debates que ocorrem em sala de aula. Então, esse projeto de monitoria é muito bacana, e também esse que nós estamos aqui agora, né? Essa série de eventos com temática tributária, que contam sempre com autoridades atuantes na área tributária, acadêmicos, especialistas no tema, né? E também, mais importante, com os alunos do curso que têm interesse em participar dos eventos. Então, eu queria agradecer também aos professores palestrantes desse nosso evento de hoje, que eu vou apresentar individualmente conforme eles forem proferindo as palestras. Gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo aqui ao vivo e também que vão nos assistir no YouTube posteriormente. Esse evento vai ficar gravado e disponível. E alertar que vamos sortear ao final do evento, para quem ficar até o final do evento, 3 livros que foram disponibilizados aqui pelos nossos palestrantes. O primeiro livro é PiscoFins, olha lá, já estão mostrando aí. PiscoFins, e na teoria e na prática, é o primeiro. Subvenções fiscais, aspectos jurídicos e tributários e contábeis, é o segundo. E Direto do CARF, volume 4 ali, o Carlos Daniel está mostrando para a gente. Então, esses 3 livros, gente, ao final, vamos sortear. Então, nessa hoje, nós vamos ter, deixa eu só fechar aqui para não ficar fazendo esse barulho, só um minuto. Pronto, voltei aqui. Nessa edição de hoje, então, nós vamos trazer temas que envolvem a base de cálculo de 4 grandes tributos, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e apresentar uma análise sobre a exclusão das subvenções das bases de cálculo desses 4 tributos, com foco no tema 843 do STF e tema 1182 do STJ e também jurisprudência do CARF. Então, vamos seguir a ordem do folder. Nosso primeiro palestrante será o professor Carlos Augusto Daniel Neto. E professor Carlos Augusto Daniel vai falar sobre jurisprudência do CARF, sobre exclusão de subvenções da base de cálculo do IRPJ, CSLL e PIS/COFINS. Professor Carlos Daniel faz estágio doutoral pela UERJ, é doutor pela USP, mestre pela PUC, especialista pelo IBET, ex-conselheiro do CARF, pesquisador do NEF pela GV e advogado. Professor Carlos Daniel, tem a palavra. Obrigado, professora Thaisa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Paulo Souto Maior Borges pelo convite, pelo gentil convite para participar desse episódio da Tributação em Foco, né, que é promovida pelo IBET do Rio de Janeiro. Gostaria de saudar meus queridos amigos aqui que estão nessa mesa, o professor Marcelo Magalhães Peixoto, que é o diretor da APET, o professor Diógenes Teófilo e a professora Thaisa Reck, que já conheço de longa data aqui, acho que desde a época que eu fazia IBET, a gente já se cruzava pelo escritório do professor Paulo, nas reuniões do grupo de estudos, bons tempos. É um prazer grande estar retornando ao IBET
que foi onde fiz minha especialização logo que vim para São Paulo para discutir alguns temas tributários, e o tema que me foi proposto é o tema das subvenções de investimento, qual eu tive o prazer de escrever num livro coordenado pelo Marcelo, da série Caderno de Pesquisas Tributárias, que foi inicialmente provida pelo professor Ives Ganda, e que o Marcelo está junto, numa coordenação conjunta com o professor, tocando esse projeto agora com muito sucesso. Bom, acho que antes de falar da posição do CARF a respeito, a gente tem que contextualizar um pouco a discussão, como é que ela chegou até aqui. Veja, inicialmente a gente tinha as subvenções de custeio, né, na legislação, aquelas subvenções que eram voltadas a cobrir déficits na manutenção de empresas públicas, cobrir diferença de preço de mercado e preço de revenda de alguns produtos, pagar algumas bonificações, etc. Era uma subvenção, era uma doação, era um benefício dado pelo Estado que tinha essas finalidades específicas. O legislador ele adotou inicialmente uma metodologia híbrida de definição, definindo tanto aspectos constitutivos desse benefício, como aspectos finalísticos também. Esse benefício recebeu o tratamento de receita operacional pela Lei 4.506. Posteriormente, com o Decreto-Lei 1.598, foi criada outro tipo de subvenção, essa chamada subvenção para investimento, que é aquela subvenção destinada à ampliação, melhoramento de empreendimentos econômicos, tá? E que tinha alguns requisitos contábeis específicos, como registro em reserva de capital, a intenção do doador de subvencionar aquele empreendimento econômico. Foi um outro arranjo, uma outra figura que surgiu, ambos espécies do gênero de doações públicas em geral. São doações públicas em geral, mas com afetadas a finalidades específicas. Isso é muito importante, porque aqui, nesse quadro da diferença entre gênero e espécie, dessa diferença que é marcada principalmente por elementos finalísticos, que se coloca o primeiro problema, vamos dizer assim, a raiz do primeiro problema, que vocês vão ver na jurisprudência do CARF, que é um problema de qualificação dessa subvenção. Como é que se qualifica ela juridicamente? Se é uma subvenção de custeio, se é uma subvenção de investimento, ou se é qualquer outra espécie de doação pública que nós possamos ter no âmbito do direito financeiro. Tá? Seria aquilo que talvez os americanos chamem de tax expenditure, né? Os gastos tributários em geral, como gênero. Pois bem, nesse momento, essas subvenções de investimento elas recebiam um tratamento de transferência de capital. Então, eles não afetavam o resultado, eles afetavam diretamente o patrimônio líquido das empresas, sendo registrado em reserva de capital. Então, não havia preocupação nem com PIS, nem com COFINS, nem com IR, nem com CS. Pois bem, com a 11.638 de 2007, que marca o início da utilização, da incorporação pelo Brasil do sistema contábil vigente no restante do mundo, do IFRS, a gente tem o primeiro marco de alteração nisso, que é exatamente a determinação de que essas subvenções de investimento, assim como as de custeio, passariam, então, a ser tratadas como itens de receita. E aí você tem toda a justificação para isso, tem um aspecto contraprestacional, é a antípoda do tributo como elemento de política fiscal, enfim, você tem uma justificativa de ordem contábil para esse tratamento, não é uma coisa meramente estipulativa ou arbitrária. Mas, além disso, junto com 11.638, que criou também o artigo 195A da lei da SA, que trouxe a reserva de incentivo fiscal, ele trouxe também o artigo 177, parágrafo 7º, que trouxe uma regra de neutralidade fiscal plena para essas modificações contábeis. Então, ele disse o seguinte, olha, qualquer modificação dessas vai ser neutra para fins fiscais. Tudo bem. Lá com o MP 449, em 2008, que depois foi convertido na 11.941, foi criado o RTT, o Regime Tributário de Transição, que já mudou isso um pouco, porque começou a tratar das condições, salvo engano, no artigo 18 ou 21, me fugiu o número exato aqui, das condições para que essa receita relativa às subvenções de investimento passasse a recebesse um tratamento fiscal benéfico para fins de PIS, COFINS, excluindo-os da base desses tributos, e IRCS também, excluindo-os na hora da apuração do lucro real ou da base de cálculo da CSLL. Então, o RTT ele trouxe condições comuns para essas duas exclusões, que eram exatamente a questão da
alocação desses valores no final do exercício em reserva de incentivos fiscais e a proibição de que você distribuísse de qualquer forma dividendos com eles. Só poderia ser usado para aumentar capital social ou absorver prejuízo. Ponto. Então, isso era o que o RTT trouxe para PIS, COFINS e IRCS. E aí, o que a gente tem de mudança no próximo degrau dessa historinha é exatamente a Lei 12.973, que agora trouxe uma separação entre o PIS e a COFINS e o IRCS. O IRCS, eles mantiveram aqueles requisitos para gozar desse tratamento tributário mais benéfico, reserva de incentivo fiscal, só usar para aumentar capital social ou absorver prejuízos, mas PIS/COFINS não. PIS/COFINS, para fins de exclusão da base de cálculo dessas contribuições, bastaria que fosse uma subvenção para investimento concedida como incentivo para implantação ou aumento de empreendimento econômico. Pois bem, nesse momento, acho que a tela bati aqui, a tela tremiu. Nesse momento, qual é o cerne da controvérsia no CARF? No âmbito de PIS/COFINS, é exatamente saber se isso é ou não é uma subvenção de investimento. Ou seja, se isso foi ou não foi, e isso é importante, que o elemento finalístico é o elemento de diferenciação dessa espécie dentro dos demais elementos que compõem o gênero das doações públicas. Então, é uma discussão de finalidade, de fundo, como é que se comprova a finalidade daquela subvenção. Era a discussão que permeava no âmbito do PIS e COFINS. Como é que se comprova que aquela subvenção foi concedida como estímulo para a implantação ou expansão de um empreendimento econômico. No âmbito do IR e da CS, você tinha um pouco... assim, você vai ter alguns precedentes de PIS e COFINS desse período mais antigo que vão discutir também o atendimento daqueles requisitos, reserva de incentivo fiscal, usar para ampliar, para aumentar a capital social, etc., obviamente, mas pós os 973, não. Mas, além disso, para o IR e para a CS, você vai ter uma discussão adicional que é exatamente esses requisitos de ordem contábil, societária, de contabilização e aproveitamento dessas subvenções. Pois bem, aqui a gente tem um quadro legislativo, de certo modo, claro em seus requisitos. Só que você definir a finalidade de uma legislação é uma coisa sobremaneira difícil. Vide, por exemplo, se eu pensar numa obra clássica a respeito do tema, ou Introdução ao Pensamento Jurídico do Karl Engels, tem exatamente um capítulo só tratando sobre interpretação subjetiva e objetiva da legislação. Como é que você diferencia se a finalidade é buscada no legislador ou na própria lei? Então, não é uma questão simples. Especialmente no âmbito do ICMS, que você tinha muitos benefícios concedidos pelos estados, alguns com contrapartidas muito claras, com condições muito claras, com instrumentos de governança muito bem estabelecidos, outros nem tanto. Outras, as condições eram meramente acordadas entre as partes, mas não tinha nada expresso na lei. Então, em alguns casos, não era tão simples identificar isso. Em outros casos, não tinha nenhum tipo de condição, era só um benefício como um redutor de custo geral da atividade econômica daquela empresa naquele estado. Então, isso gerou um grande contencioso no âmbito do CARF, que, de certo modo, estimulou a edição da Lei Complementar 160, de 2017, que trouxe aquela regrinha que fala que os benefícios fiscais de ICMS serão qualificados como subvenções de investimento, bastando atender os requisitos do artigo 30 do decreto da Lei 12.973. Pois bem, nesse momento, eu acho que eu fiz esse pano rápido da história para chegar num acórdão específico, um acórdão que foi proferido há uns 2 anos e que parece que marca bem as 3 posições que a gente vai ter no âmbito do CARF hoje. Por um lado, você vai ter conselheiros que entendem que essa regra ela trouxe uma presunção absoluta de que qualquer benefício de ICMS seria uma subvenção de investimento, bastando que comprovasse o atendimento dos requisitos de contabilização e o aproveitamento desse benefício apenas para aquelas hipóteses que eu já mencionei aqui. Uma posição com a qual eu não concordo, mas que eu vou depois elaborar melhor, até para não passar muito do meu tempo dessa fala inicial. Uma segunda posição, no sentido extremo oposto, que não bastaria você demonstrar a existência de previsões gerais e abstratas, de contrapartidas, de condições, mas seria preciso mostrar a implementação específica da ampliação desse empreendimento, a existência de instrumentos de governança no âmbito dos estados, fiscalização por parte dos estados, a aplicação desses recursos. Então,
uma outra corrente que me parece que... Então, veja, uma corrente para a qual as finalidades seriam irrelevantes, uma outra corrente para a qual as finalidades só se comprovariam pelos efeitos, o que me parece ser até uma contradição em termos, porque a finalidade sempre antecede o resultado, se você for pensar numa perspectiva lógica, e uma corrente intermediária que fala o seguinte: olha, a gente tem que buscar essa finalidade na legislação, e buscar nas fontes do direito elementos indiciários dessa finalidade, como o estabelecimento de condições prévias, de requisitos, de ônus por parte do contribuinte que vai se beneficiar para que ele pudesse gozar dessa subvenção, mas sempre um controle mais abstrato, um controle mais focado no instrumento normativo e não na situação concreta do contribuinte, como é que ele tratou de fato, se ele expandiu o empreendimento, se ele não expandiu, até porque isso, de certa forma, acabaria trazendo alguns requisitos que foram superados pela jurisprudência do CARF a respeito de comprovação específica de aplicação, sincronia, etc., que eram do parecer normativo de 112 de 78. Então, parece que a posição hoje do CARF, você tem um lado para o qual a finalidade é irrelevante, a finalidade da subvenção, o outro para o qual a finalidade ela só pode ser comprovada pela verificação em concreta dos efeitos ou do controle por parte dos estados, e uma corrente intermediária que analisa a finalidade numa perspectiva abstrata, olhando a legislação concessiva do benefício em busca de elementos indiciários desse estímulo à expansão de empreendimentos. Eu me parece, aqui, só deixando um breve comentário do que eu vou falar talvez mais à frente, me parece que há uma confusão aqui nas três posições. As três posições têm pontos com os quais eu não concordo. Acho que tem um problema central aqui na confusão entre elementos de qualificação da subvenção enquanto tal e elementos os americanos chamariam de entitlement, ou de titularidade do benefício, do tratamento tributário mais benéfico dado pelas subvenções de investimento, especialmente para fins de RPJ e CSLL, que há requisitos, há ônus adicionais a serem cumpridos. Não obstante, eu tentando cumprir aqui o prazo estipulado inicialmente, devolvo a palavra à professora Thaisa para ouvir os demais colegas. Obrigada, professor Carlos Daniel, pelas considerações. O Carlos Daniel é sempre muito claro, fez um panorama geral do histórico, né, da legislação, e ainda de uma forma muito, muito clara, mesmo colocou esses entendimentos no CARF. E, então, para a gente seguir o nosso cronograma, eu vou passar a palavra agora para o professor Diógenes Teófilo. Nós estamos fazendo de uma forma diferente esse nosso bate-papo de hoje, então os professores vão falar de uma forma um pouco mais rápida, esse início, e depois a gente devolve a palavra para eles fazerem um fechamento, para acrescentarem o que tiverem interesse. E eu esqueci de fazer esse aviso no começo, se quiserem fazer perguntas pelo chat, fiquem à vontade, eu posso repassar para os professores e a gente faz um bate-papo. A ideia é que vocês tirem dúvidas, esclareçam, é um tema bem importante, bem recente aí, né? Está nos debates atuais. Então, vamos lá. Sem me alongar muito, vou passar a palavra para o professor Diógenes Teófilo, que é doutorando e mestre em Direito Tributário pela PUC, professor do IBET, advogado. Ele vai falar sobre o recente julgamento do tema 1182 pela STJ e a pendência do tema 843 no STF. Com a palavra, professor Diógenes. Muito bem. Meu boa tarde a todos e todas. Para nós é uma alegria e satisfação estarmos neste ambiente que ora é carioca, fluminense, ora é paulistano, ora paulista, ora recifense e pernambucano, que é onde eu me encontro, onde eu estou. E é uma satisfação, Thaisa Reck, estar sob sua coordenação, não é? Amiga muito querida, de longa data, não é? Carlos Augusto Daniel Neto, Marcelo Magalhães Peixoto, todos arregimentados pelo carisma do eminente amigo professor Paulo Souto, Paulo Aires Barreto, em quem aproveito para cumprimentar toda a família Ebete, professor Paulo de Barros Carvalho, professora Priscila, todos os estudantes e aqueles que se aproximam
das categorias do direito tributário. Este é o endereço privilegiado desses diálogos e desses torneios, né? Bom, eu gostaria, professora Thaisa, Marcelo, Carlos Augusto, Paulo Souto, de palmilhar essa nossa reflexão à luz da causa eficiente da nossa participação aqui, inclusive para estimular os debates com todos e todas que nos assistem. O professor Paulo Souto fez referência a mim do artigo que submetemos ao livro coordenado pelo professor Marcelo Peixoto, não é, do Caderno de Pesquisas Tributárias, e nesse sentido eu pretendo me aproximar da discussão à luz desse nosso artigo, também pretendendo com isso democratizar a todos os colegas o acesso a essas categorias. Eu tenho algum problema, professora Thaisa Reck, com palavras difíceis. E as subvenções, a palavra subvenções é uma palavra difícil. Quando nós juntamos subvenções, a exclusão de base de cálculo destes tributos tão pujantes e significativos, isto agrava a minha complexidade, razão pela qual eu devo me solidarizar com todos e todas, sobretudo os que nos assistem em primeira linha, para realizar essa aproximação do tema. Reparem que o título do nosso convite é Exclusão das subvenções das bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, que são a Sandy e Júnior do direito tributário, andam aos pares com as normas, análise dos temas 843 do STF, 11812 do STJ e jurisprudência do CAF. Isso significa que nós estamos retirando das bases, pretendemos refletir sobre a composição das bases de cálculos desses importantes tributos, né, considerando que as subvenções estão fora, porque entendemos que não se consubstanciam naquele elemento dito do arquétipo constitucional que espelha a base de cálculo que afirma, infirma, confirma, manifesta e mensura o critério material, conforme pondera muito bem o professor Paulo de Barros Carvalho, né? O que são subvenções, né? O ponto de partida para a reflexão das subvenções é a mudança da face do Estado. O Estado, tal como nós conhecemos hoje, ele passou por etapas, como o que da infância para a maturidade. Primeiramente, tínhamos um Estado que atuava na atividade econômica. Em segundo momento, esse Estado passa a dirigir. Em um terceiro momento, esse Estado passa a induzir os comportamentos dos agentes econômicos, a partir daquela função do tributo, conhecida por todos nós, que é a função extrafiscal. Quem fala sobre isso é o professor Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcante, titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito do Recife. Se pensarmos o Estado a partir dessa feição, nós temos que orientá-lo de modo ao atingimento de fins, metas e objetivos, notadamente aqueles que estão no artigo 3º da Constituição, aquele que está no artigo 1º, as finalidades que estão, os princípios no artigo 37 da Constituição, legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e assim por diante. A partir daqui é que a gente consegue evoluir para um conceito de subvenção, sob pena de transitarmos sobre conceitos indefinidos ou indeterminados. Àquela altura da investigação, analisando a Lei Complementar 160, o ERESP 1.517.492 do Paraná e a previsão do artigo 30 da Lei 12.973 de 2014, nós precisamos identificar causa, finalidade e controle da intervenção do Estado no domínio econômico, porque senão vamos ficar o tempo todo trabalhando na distinção entre o que é subvenção e o que não é subvenção. Se faz sentido a distinção entre subvenção para custeio, subvenção para investimento, subvenção para despesa, porque, a rigor, o professor Marcelo, que é o mais versado em contabilidade de todos os presentes, poderá dizer que existem espécies de gastos, não é verdade, que não se esgotam em custeio e investimento, efetivamente. Então, a partir da concepção da intervenção do Estado no domínio econômico, é que nós podemos refletir
sobre a necessidade de estímulo e desestímulos de ações dos agentes econômicos no plano, no tecido social. A partir de então, é que nós poderemos identificar que toda a medida tendente a gerar a transferência de riqueza do domínio público para o privado poderá ser caracterizada subvenção. E eu o faço considerando aqueles números apertos que estão na lei de responsabilidade fiscal. Eu considero isenção, eu considero a redução de base de cálculo, eu considero o diferimento, assim como considerou o STJ no julgamento recente, excepcionando a imunidade, conforme muito bem ponderou a ministra Regina Helena Costa. Nesse sentido, não faria lógica na distinção da figura por meio da qual aconteceu essa transferência de recurso do domínio público para o domínio privado. Seja qual for, segundo a nossa observação e a observação da doutrina que seguimos, estaremos diante de um fenômeno de subvenção, né? Eu dizia no meu trabalho, professora Thaisa, que nós não podemos correr o risco de subverter a subvenção. O que é que significa isso? Se nós tratamos da transferência de recurso do domínio público para o domínio privado, esta transferência se dá em um contexto específico de incentivo da atividade produtiva. Ou seja, esta transferência deve acontecer para que o objeto empresarial, para que a razão social da empresa, nos termos do que postula a doutrina italiana, e assim nós a ela nos afiliamos, possa se realizar em plenitude. Com isto eu quero dizer que, passando pelo filtro da Constituição, como quer meu eminente amigo e orientador, professor Roque Antônio Carrasa, que seguramente deve nos assistir, porque este é um tema de sua predileção, não se compagina a circunstância de o produto da subvenção se comunicar para o resultado e virar uma distribuição de lucros. Aí foi o objeto da discussão do tema recentemente decidido pelo STJ, de que deveria se seguir as regras e critérios do artigo 30 da Lei 12.973, que, aliás, não é nenhuma novidade para todos e todas, e o professor Marcelo poderá falar a respeito, porque todos seguimos o CPC número 07, né? E ele trata justamente destes detalhes relativamente ao tratamento de incentivos fiscais. Diante desse quadro, o que eu quero refletir com todos e todas é que, na nossa opinião, não só não compõem a base de cálculo as subvenções em relação a esses tributos, como, por juízo reflexo, existe a intributabilidade desta incidência. Não é possível haver incidência tributária. E eu digo por quê? Alguns dizem, mas há um momento em que não se comunica para o resultado, isso não pode virar lucro, haverá um prejuízo para as pessoas jurídicas, né? Porque não poderão apropriar-se disso à guisa de dividendos. Porém, conforme dizemos aqui no Nordeste, professora Thaisa Reck, professor Carlos Augusto, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. E se assim o é, se esse recurso ele não fica na disponibilidade, no orbe econômico da pessoa jurídica, não se comunica para que possa usar, fruir, dispor e assim por diante, não há os critérios que conotam renda, receita, lucro. E por que não há? Não há porque este recurso que consta na manifestação econômica da pessoa jurídica não são próprios, são do Estado. E, em o sendo, estarão protegidos pela imunidade dos entes políticos. A imunidade que está no artigo 150 da Constituição, seu inciso 4º, a linha A, salvo juízo de melhor valor, me corrijam se eu estiver equivocado, por gentileza. Bom, eu chego a essa conclusão após analisar que, se efetivamente nós estamos a tratar da inserção do Estado no domínio econômico, no domínio social, para que haja uma alteração no mundo fenomênico a partir da implantação de valores, efetivamente, ou nós estaremos tributando aquilo que é um recurso público de um outro ente, objetivamente falando, ou nós estaremos negando a relevância e a função, seja a função extrafiscal
do tributo que está sendo empenhada, o princípio federativo e a razão social, a distinção entre objeto empresarial e o lucro do sócio. Eu chego a essa conclusão também após realizar uma análise à luz da força normativa da Constituição, e a gente cita o constitucionalismo contemporâneo, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Os colegas, se realizarem o expediente de inserir no campo de buscas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal os termos subvenções, investimento, custeio, direito tributário conjugados com operadores booleanos, notadamente o E, o operador aditivo, chegarão à observação de que nós temos resultados de 2016 até 2023. E observamos uma alteração na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de modo a que inicialmente realizava o controle das subvenções a partir da análise, do perfilamento dos critérios. Agora, a posição mais recente de 2023, notadamente fala do ministro Luiz Fux, se entende que a questão está devidamente pacificada no STJ e que não deveria, assim, subir para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho uma visão, professor Marcelo, não sei se estou, Thaisa, passando do meu tempo, eu peço por gentileza que você me modere, eu sou um homem feminista, não é? Então me modere por gentileza. Eu tenho ressalvas para entender esse tipo de posição, professor Marcelo, porque uma vez que se trata de elementos estruturantes da norma padrão de incidência tributária, que espelham ou devem espelhar nitidamente o arquétipo constitucional destes tributos, todos eles, né, todos esses elementos são de interesse nitidamente constitucional. Mas o Supremo Tribunal Federal, com este julgamento de 2023, ele decidiu por não decidir, dizendo que o STJ já decidiu por si, né? Agora, o que ele faz é aderir à fala do Superior Tribunal de Justiça. Eu trago aqui, para concluir essa minha fala, neste momento, a fala do ministro Luiz Fux. Eu peço vênia aos colegas para proceder à leitura. Ele diz assim: assim, se uma norma concede uma subvenção fiscal que não tenha natureza jurídica de receita, o benefício não pode ser colocado sob a incidência de uma norma de tributação. Ora, a legislação tributária não pode ser tão obtusa a ponto de permitir que a destinação de recursos públicos sob a forma de subvenção para investimento, sobretudo quando materializada em crédito presumido de ICMS, que provoca a renúncia das receitas do Estado, seja ao mesmo tempo motivo para incrementar as receitas da União. A pretensão fere o princípio federativo e a autonomia das pessoas políticas, porque limita a eficácia do benefício fiscal concedido pelo Estado. Portanto, o incentivo fiscal concedido por meio de crédito presumido de ICMS não pode ser considerado receita tributável para fins de incidência do IRPJ, CSL, PIS/COFINS, porque constitui uma subvenção para investimento e não deve ser computado na determinação do lucro real, nos termos do parágrafo 2º do artigo 38, Decreto-Lei 1598 de 77. Conclui Sua Excelência dizendo que, desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas. Repare, ele diz que não é possível decidir, mas ele diz tudo o que nós precisávamos ouvir, né? Ele nos deu o furo de reportagem dizendo que não ia tocar no assunto. Bom, se todos os julgamentos fizerem isso, eu acho que estamos em excelentes boas menções, não é? Porque se disse o que era preciso dizer e, efetivamente, se cumpriu aquela missão a que os tribunais têm aderido mais recentemente, não vou chamar de jurisprudência defensiva, mas no sentido de secar a pauta dos tribunais, seguramente a bem da evolução dos debates. Eu não sei se passei do meu horário, peço desculpas se eventualmente aconteceu, mas agradeço a atenção de todos e todas, devolvendo a palavra à nossa eminente presidente e me colocando à disposição para as elucidações que se mostrarem necessárias. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, professor Diógenes. Eu gostaria muito de ter uma oratória como essa, né? Sempre muito... desenvolve muito bem o raciocínio, fala muito bem.
Eu queria aproveitar para ver aqui no nosso chat, a gente teve uma pergunta da Marcela Ledo, que os professores Marcelo Peixoto e o professor Carlos Daniel também já responderam, mas de qualquer forma, caso não tenha ninguém, quase não esteja todo mundo com acesso ao chat, eu vou só destacar aqui para vocês que é interessante, tem relação com o que o professor Diógenes acabou de falar, os julgamentos, né, do STJ aqui mais especificamente. A Marcela pergunta se, em se tratando de um benefício fiscal do ICMS, que conceda crédito presumido, não haveria necessidade de atendimento dos requisitos da Lei Complementar 160. Ela questiona isso, né, em relação, por conta do julgamento do STJ ter feito a ressalva de que não se aplicaria o entendimento do RESP que o STJ já tinha julgado, o 1.517.492. E tanto o professor Marcelo quanto o professor Carlos Daniel entenderam que sim, né, que em relação ao crédito presumido, o assunto já estaria resolvido, né, que esse assunto está mantido, não houve alteração em relação ao crédito presumido, a questão foram em relação aos demais benefícios, né, fiscais, e eu queria, inclusive, aproveitar para fazer até um pensamento, pensando aqui, pensei isso agora, não sei se nesse processo, o que vocês acham? Só uma provocação mesmo, é até muito interessante, porque nesse momento foi feita uma distinção entre os tipos de benefícios fiscais, né? Então, os demais benefícios fiscais, isenção, alíquota zero, redução de base de cálculo e o crédito presumido. Querendo ou não, a gente está diante agora de um tratamento diferente entre esses benefícios fiscais. E em muitos momentos, tanto o STF quanto o STJ tendem a aproximar esses benefícios e colocarem eles sempre no mesmo bolo, vamos dizer assim, né? De uma forma bem informal, mas um exemplo um caso de redução de base de cálculo, julgamento de redução de base de cálculo, aproveitamento de crédito, que o professor Roque Carrasa, inclusive, fez sustentação oral, nesse caso, eu lembro. É muito interessante a gente perceber que nesses outros casos, é claro que é uma situação diferente, mas houve uma equiparação de todos esses conceitos de benefício fiscal, no sentido de que nenhum deles daria direito a crédito, né? Então, se você tem algum benefício fiscal concedido, seja isenção, alíquota zero, crédito presumido, seja qual benefício for, você não tem direito a aproveitamento desses créditos. Então, há esse aproveitamento. Nesse sentido, todos os benefícios fiscais foram incluídos no mesmo, ali na mesma, eu não consegui achar outra palavra, nesse mesmo balaio ali, tudo é benefício fiscal, tudo tem o mesmo efeito prático, né, que é reduzir, então vamos dar o mesmo tratamento jurídico. E aqui a gente vê um tratamento diferente. É claro que a gente tem especificidades aqui nesse caso, tratamento em legislação específica, mas é interessante ver o plano de fundo da discussão, como muitas vezes se trata de uma forma equivalente, todos eles, e outras vezes de forma diferenciada. Eu vi que tem duas mensagens ainda aqui, do Luiz Felipe, mas eu acho que vou primeiro passar a palavra para o professor Marcelo Peixoto, para a gente ouvir o que ele tem a nos dizer, e depois a gente abre tanto aqui no chat, quanto mais uma rodada aqui, que nós temos ainda 45 minutos, temos um tempo bom aqui de discussão. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar o professor Marcelo Peixoto. Ele vai falar para a gente sobre os aspectos contábeis dessa discussão. O professor Marcelo Peixoto é presidente da APET, ex-conselheiro do CARF, doutorando e mestre pela PUC de São Paulo, advogado e contador. Por favor, professor Marcelo, a palavra é sua. Obrigado, Thaisa. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite a Thaisa, querido amigo Carlos Daniel, meu querido amigo Diógenes Teófilo, Paulo Souto, e todos vocês aqui que estão nos acompanhando ao vivo, né, na discussão desse importante tema. Quero também aqui agradecer o professor Paulo de Barros Carvalho e registrar, né, que eu comecei no direito tributário lá atrás, uma das primeiras turmas do IBET/IBDT. O curso era junto, professor Diógenes, na Universidade de São Paulo, na USP, e o meu certificado foi assinado pelo professor Paulo de Barros Carvalho e pelo professor Alcide Jorge Costa. Primeira turma ali,
juntos lá em 1999, 2000. E, na época, eu era um contabilista que estava no 3º ano de Direito e fazia IBET aos sábados, né? Eu já era sênior em matéria tributária contábil, né? Era gerente tributário de uma multinacional. Eu entendia tudo sobre regulamento do imposto de renda, mas não sabia nada de Constituição, de Código Tributário, e eu comecei ali aprendendo direito tributário nos livros inicialmente do professor Paulo de Barros Carvalho. Então, professor Paulo, tenha certeza de que o senhor também é responsável pela ideia da Associação Paulista de Estudos Tributários, que a ideia surgiu lá no seu curso. Eu queria, na época, juntar contadores e advogados para discutirem os temas tributários, porque hoje está na moda, contabilidade junto com direito. Na época, existia, inclusive, um certo preconceito com os contadores lá atrás, e um com o outro, né? Porque, às vezes, como um não entende o que está dizendo o outro, a coisa não era tão simples assim. Dito isso, eu queria fazer apenas uma pequena correção, se a professora Thaisa me permitir. Eu não vou falar sobre os aspectos contábeis puramente, eu vou tentar falar sobre os aspectos jurídicos contábeis, né? Até porque vamos analisar, porque não dá para analisar o tema totalmente separado da contabilidade, penso eu, como também totalmente separado do direito. O Carlos Daniel facilitou bastante aqui a minha exposição, porque ele trouxe um bom histórico, né? Questão das subvenções fiscais para investimento e para custeio, né? E essa discussão toda começou lá no Decreto-Lei 1598, 77, passamos pelo parecer no artigo 112, a questão do dinheiro carimbado, e toda uma discussão enorme que ia e voltava. A gente vem discutindo esse tema há pelo menos uns 50 anos, né, Carlos Daniel? É bastante tempo. E é um tema que, de repente, ele surge das cinzas, né? Ele sempre está lá em baixa, em alta, sobe, e agora, nos últimos 3, 4 anos, ele vem pegando fogo, né? E o que é que mudou desses 50 anos? Eu acho que o voto da ministra Regina Helena Costa no RE 1.517.492, né? Aquilo deu uma separação imensa, porque quando ela trouxe aquele voto e a tese do Pacto Federativo, não se havia ainda publicada a Lei Complementar 160. A Lei Complementar 160 veio 2 meses depois, 2, 3 meses depois, né? A frase de que ela disse, pouco importa o que a Lei Complementar 160 disse, na verdade, quem disse isso foi o Campbell e, no caso, Hering, depois, um ano depois da decisão, do voto, né, vencedor da ministra Regina Helena Costa. Então, lá atrás, olha, nós temos do lado crédito presumido e do outro lado a alíquota zero, isenções, redução de base de cálculo, e aí vem, né, todos perguntarem, isso tudo não tem diferença, é tudo incentivo. E a literalidade da Lei 12.973 fala em incentivos, então tem que acoplar tudo. A gente tem que tomar um certo cuidado com essas coisas, porque eu acho que a gente tem que interpretar o direito, né, a letra da lei, à luz da realidade das outras ciências. Eu estava vendo recentemente um trabalho do professor, numa cadeira, né, disciplina do professor Tércio, e eu tive que estudar um autor que eu nem conhecia, o Jorge me ajudou nisso, o Gunther Teubner, e para entender um pouquinho do Teubner, eu tive que ir até Luma e eu fui estudar autopoiese. E aí teve um negócio que eu achei espetacular, que é a questão do acoplamento estrutural, não é? Eu falei, pô, isso explica totalmente, muita coisa do que eu já penso com relação ao direito, a relação direito e contabilidade, não é? Então, eu tenho que fazer o acoplamento estrutural do direito e da contabilidade. E quando, por exemplo, eu estou falando sobre receita,
né? Eu tenho um conceito de receita posto, né, no direito positivo, na Lei 12.973, inicialmente Decreto 1598/77, e tem uma contabilidade. Vamos falar aqui, eu tenho o CPC 47. Eu vejo, às vezes, a Receita Federal querendo ampliar a sua interpretação e cobrar, Carlos Daniel, PIS e COFINS sobre determinadas receitas que não estão positivadas na Lei 12.973, né? Recepcionada pela 12.973, ou seja, não está na lei tributária, mas está no CPC 47. Né? O Carlos Daniel tem até um artigo que eu recomendo, publicado com o Fábio, sobre uma questão de doação, não é isso, Carlos Daniel? Lá atrás, Perdão de eles dívida, falam... né? Oi? Perdão de dívida, né? Tributação de Perdão de dívida. dívida, exatamente, perdão de dívida. E aí ele trazendo lá, procurando separar o joio do trigo. Né? Só que é o seguinte, o que é perdão de dívida? CPC 47 é receita, sim. Mas e para a lei tributária? Mas muitos, eu entendo que não. Para fins de PIS e COFINS, nem pensar. Tendo que nem para impor de renda, mas aí é uma outra história para a gente conversar. Mas perdão de dívida, Marcelo, CPC 47, isso entra no conceito de contabilidade. Cadê o acoplamento estrutural da conta do direito e da contabilidade? Mas aí eu pego um outro exemplo que eu vi também, sobre Luma, falando sobre a questão da autopoiese, sobre o sistema respiratório com o sistema circulatório. São dois sistemas totalmente independentes, eles não se misturam, mas eles podem fazer eles fazem o acoplamento direto no pulmão. Então, a gente não pode pegar o direito e a contabilidade e fazer qualquer tipo de acoplamento, porque isso na biologia pode matar o paciente. Na prática, isso pode acontecer também. Mas, de toda forma, o que eu quero trazer com isso? Incentivos fiscais para fins de direito tributário, está lá, isenção, está lá, não incidência, não é? Crédito presumido também. Será que crédito presumido também é incentivo? Quarta-feira a gente fez uma reunião na PET e o professor José Maria, grande jurista, disse o seguinte: nem sempre o crédito presumido é dinheiro na conta, é crédito, é receita. Não é? Tem alguns estados que dizem o seguinte, Carlos Daniel, falando sobre ICMS, você toma mais ou menos 70% dos seus custos de crédito de ICMS, né? Você paga mais ou menos um valor X. Eu não vou, só que todo mês eu tenho que vir aqui e te fiscalizar, às vezes tem auto de infração, dá trabalho, é custo para o Estado. O que eu vou fazer? Eu vou te dar um crédito presumido de 70% ou de 65%, eu não te fiscalizo, mas você também não toma crédito de nada. Tudo bem? É feito esse acordo, claro que por lei estadual, e esse crédito presumido foi dado? Será que esse crédito presumido é um incentivo? Eu acho que não. Isso está dentro de um tema da praticabilidade tributária. Agora, olha, em determinado estado, eu vou vender leite. Eu estou ali na região do, sei lá, Triângulo Mineiro, enfim. E aí eu estou perdendo competitividade com outro camarada que vende o mesmo leite a 200 quilômetros e que tem um incentivo no outro estado, e aí eu vou dar um crédito presumido para que ele tenha competitividade. Nesses casos, aí é incentivo. Só que, assim, se a gente for entrar nisso, é um troço altamente complicado, a gente vai ter que entrar em direito tributário, com direito financeiro, com contabilidade, fica muito complicado. Mas, de toda a forma, eu já estou falando aqui há 10 minutos, e aí tentando até responder a algumas perguntas que eu recebo quase todos os dias, e eu vi aqui o pessoal perguntando, a Marcela, né, ela perguntou aqui sobre a questão do crédito presumido, se isso já foi resolvido, foi. Olha só, Marcelo, para você ter uma ideia, até a Lei Complementar 160, 90% dos problemas com relação às subvenções fiscais eram relativos a crédito presumido. A Receita não admitia nenhum tipo de crédito presumido. Mesmo que a lei do Estado tivesse lá dizendo que era subvenções para investimento, eles diziam ICMS, isso aqui é para custeio. Não, olha, até é para investimento, mas aí ele
não carimbou o dinheiro. Ah, não, o dinheiro não foi. E sempre inventava alguma coisa e vinha auto de infração e um contencioso absurdo. E essa coisa chegou no STJ, e eu acho que houve até um princípio de irritabilidade da ministra. Falou, olha, escuta, é o seguinte, ó, independente se isso aqui for para custeio ou para subvenção, isso aqui é uma concessão do Estado, o Estado está dando um incentivo, o Estado não pode dar com a mão e a União tirar com a outra. E aí veio a tese do princípio federativo. Mas, para concluir, e a alíquota zero, Marcelo? Eu vou dizer, suponhamos que isso aqui seja uma nota fiscal. 100 mil reais de venda, Diógenes, de leite. Quanto tem de ICMS aqui? Isenção, tem nada. 100 mil reais a venda, não tem nada de ICMS. Como é que eu vou contabilizar o ICMS se não ocorrer o fato gerador? Veja, eu não vou discutir muito isso, porque o STJ já deu pau nessa tese, né? Já deu pau nessa tese. Mas surgiu uma nova tese, que é o seguinte, porque o próprio STJ disse que, no caso de crédito presumido, tranquilo, não tributa. Mas nos demais tipos de incentivos, aplica o artigo 30 da Lei 12.973. Quais são os casos que nós vamos aplicar, Diógenes, com relação ao artigo 30 da Lei 12.973? Porque 90% dos casos, 95%, é crédito presumido. Bom, tem um caso ou outro lá de diferimento que eu acho que deveria ser aplicado no voto, não foi, acho que os ministros se enganaram, mas nos casos em geral, o camarada vende o produto e não tem nenhum tributo destacado, fica complicado do ponto de vista financeiro, contábil e também jurídico, eu fazer a apropriação dessa despesa de ICMS que não existiu, debitar despesa, dedução de venda e creditar passivo. Deduzir esse ICMS como dedutivo, depois pegar esse passivo, gerar uma receita de subvenção, excluir uma receita que não existiu e deduzir uma despesa que não existiu. Ah, não, mas se o CPC 07 manda fazer a contabilização, e no caso aqui não manda, o artigo 38 do CPC 07 trata de imposto de renda, mas suponhamos que determinasse isso. Se eu aceitar que o CPC ele tem força de lei para determinar que despesas são dedutíveis para fim de imposto de renda, eu vou ter que olhar para o Carlos Daniel e dizer, Carlos Daniel, o CPC 47 pode sim mandar, pode sim dar essa interpretação que o perdão de dívida tem que pagar PIS e COFINS, com base no CPC 07. Então, a Receita Federal tem razão. Então, eu tenho que tomar esses cuidados, né? Mas, de toda forma, nós estamos apenas abrindo as discussões, né? E esse é um tema complexo, eu não quero aqui ter a arrogância de tentar aqui trazer nenhum tipo de verdades, né? Eu já falei por demais e eu devolvo a palavra para a doutora Thaisa. Muito obrigada, professor Marcelo, excelentes ponderações. Nós estamos agora com meia hora para a gente finalizar o nosso debate, então eu acho que a gente tem um tempo legal para a gente fazer uma última rodada, para que vocês consigam colocar as últimas ponderações que se interessem. E eu vou ler aqui, a gente tem duas perguntas no chat, se vocês quiserem, enquanto forem fazendo essas últimas ponderações, se conseguirem encaixar as respostas, também já acho que a gente otimiza o tempo. O Luiz Felipe Carvalho queria se possível, que fosse discutida essa imbricação entre os julgados do STJ, então, tanto do crédito presumido quanto do incentivo fiscal, e fazer essa relação com o julgamento do STF. Ele não mencionou aqui o STF, mas eu estou entendendo que é o do PIS/COFINS sobre subvenções. Estou entendendo que seria o tema em discussão no STF. Se não for, me corrija, Luiz. E aí o Haroldo está perguntando se ele poderia aproveitar créditos presumidos apurados nos períodos anteriores a 2022. Então, por enquanto, essas são as duas perguntas aqui no chat. Eu vou abrir na ordem que a gente começou as palestras. Então, por favor, professor Carlos Augusto Daniel, palavra por mais alguns minutos. Obrigado, professora Thaisa. Bom, não podia deixar de abrir minha fala parabenizando os professores Diógenes, professor Marcelo, pelas exposições excelentes. Eu acho que
Acho que a questão está muito bem posta, em todos os seus aspectos aí, constitucionais, lógicos, contábeis, históricos. Eu fiz esse pano rápido histórico. Eu tomarei a liberdade de trazer algumas colocações críticas da minha parte, frisando, por exemplo, o professor Marcelo tem toda a razão, a questão do crédito presumido hoje está resolvida pela decisão da Regina Helena Costa, que foi excepcionada pelo precedente recente, o que, obviamente, não impede que, na posição de acadêmico, a gente faça algumas considerações a respeito também. Mas eu acho que o principal ponto, e aí olhando especialmente para a jurisprudência do CARF, é que há uma confusão, a meu ver, fundamental na compreensão do artigo 30 da 12973. E há uma dificuldade de se compreender que o artigo 30 ele traz a resposta para duas questões diferentes. Ele responde a uma questão de qualificação e responde a uma questão de titulação do benefício. Eu acho muito engraçado quando eu estou dando aula para turmas de pós-graduação, principalmente, eu costumo perguntar o seguinte: o que é uma subvenção de investimento? E o aluno ele responde sempre o seguinte: a subvenção de investimento é aquela que você tem que transferir para a reserva de incentivo fiscal, que você não pode, você tem que usar para absorver prejuízo, só pode usar para aumentar capital social. Não é. Subvenção de incentivo fiscal, e aí pensando o gênero de doações públicas e a subvenção de investimento enquanto espécie, é aquela concedida como estímulo à implantação e expansão de empreendimento econômico. Ponto. Se ela vai ser tributada ou não pelo IRPJ e pela CSLL, é uma questão de você ter ou não atendido aos requisitos para gozar de um tratamento fiscal mais benéfico, que é o que o artigo 30 contempla também aí nos seus incisos, enfim. Então, o artigo 30 ele traz uma questão de qualificação do benefício e uma questão de entitlement, titulação do benefício. Quando a gente olha para o PIS/COFINS, não tem isso. O PIS/COFINS basta que seja uma subvenção concedida como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos. E me parece que essa separação que a 12973 faz é a prova dos 9 de que são dois problemas diferentes, não um único problema. Que é possível que você tenha uma subvenção de investimento que não seja registrada em reserva de incentivo fiscal. Qual o efeito disso? Ela vai ser tributada pelo IR e pela CS. Não vai ser tributada pelo PIS/COFINS, mas pela IR e pela CS vai ser. Mas ela não deixa de ser uma subvenção de investimento porque ela foi tributada pelo IRPJ e pela CSLL. Pois bem, feita essa distinção, em que tem um problema de qualificação e tem um problema de titulação ou de ônus para se gozar de um regime tributário benéfico, eu olho para a Lei Complementar 160, para aquela posição de que o parágrafo 4º teria trazido uma presunção absoluta, quando ele fala lá os incentivos, benefícios fiscais, ICMS, concedidos pelo Estado Federal, são considerados subvenções de investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstas nesse artigo. Esse é um artigo que dispõe a respeito de qualificação. Esse artigo ele não dispõe acerca de titulação ou não do benefício fiscal. Quando ele fala em outros requisitos previstos no caput no artigo 30, o requisito que ele está se referindo é a concessão como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos. Então, nesse aspecto, me parece que o parágrafo 4º, inserido pela Lei Complementar 160, o que ele acabou resolvendo, de fato, foram aqueles requisitos adicionais que foram trazidos pelo parecer 112, sincronia, comprovação de aplicação específica, comprovação de aquisição de ativo permanente, etc. Aqueles requisitos que a jurisprudência do CARF já vinha depurando em certa medida. Mas, a meu ver, ele não trouxe uma presunção absoluta de que toda subvenção de investimento, todo benefício de ICMS seria uma subvenção de investimento, bastando que você comprovasse que ele tivesse sido registrado em reserva de incentivo fiscal. O registro em reserva de incentivo fiscal não tem absolutamente nada a ver com a qualificação jurídica daquela subvenção como de investimento ou não. É uma questão posterior que vai definir o tratamento jurídico tributário dessa subvenção governamental. E me parece que a jurisprudência do CARF não tem feito essa mistura, tem tratado a questão da titulação como se uma questão de qualificação fosse. Tem misturado essas duas questões na interpretação do artigo 30. Esse é um primeiro ponto que eu queria colocar. Mas, naturalmente, com todas as vênias de quem pensa em sentido contrário, acho que tem muita gente defendendo. Os tribunais têm encampado a interpretação diferente por parágrafo 4º do artigo 30.
nessa última decisão, inclusive, me parece, apesar da decisão ser um pouco confusa em alguns aspectos, mas me parece que ele tem adotado essa interpretação de que o parágrafo 4º seria uma regra de presunção absoluta, em certa medida, mas, enfim, essa é a posição que eu tenho defendido, defendi na obra sobre subvenções de investimento que a PET editou, inclusive. E o segundo ponto que eu gostaria de mencionar é a respeito da decisão da ministra Regina Helena Costa. E aqui, com todas as vênias, a ilustre ministra, professora da PUC, foi minha professora, mas eu não consigo concordar com nenhum dos argumentos que ela colocou no voto dela. Primeiro, quando ela fala de uma proximidade, de um paralelo, de uma semelhança axiológica com o caso da exclusão do ICMS, a base de cálculo do PIS da COFINS, e ela joga essa informação, mas assim, com base em quê? São situações completamente diferentes. E você está discutindo se uma parte do preço seria ou não receita pública dos estados, seria receita do ente privado. No outro, você está discutindo se uma redução de uma despesa por meio de um crédito presumido geraria um acréscimo patrimonial tributável ou não em outra pessoa. Então, eu não consigo ver, de maneira alguma, essa semelhança axiológica. E aí, em algum momento, ela fala, em tom até de certo arremate, que crédito presumido de ICMS não é lucro. Mas veja, faturamento também não é lucro. Desconto incondicionado também não é lucro. Nada disso é lucro. O lucro, na verdade, é a resultante que isso tudo gerou no patrimônio da empresa no final do período. São todos elementos que vão afetar positivo ou negativamente durante o cômputo desse lucro ao longo de um determinado período. Você vai confrontar tudo isso. Então, nenhum desses itens individualmente é lucro. Você afirmar que crédito presumido não é lucro, você está falando uma coisa que, com a devida vênia, não agrega, a meu ver, à discussão. Tá? E aí, em certa medida, me parece só falar a exigência baseada em normas infralegais. Mas veja, o IRPJ e a CSLL são cobrados com base em leis ordinárias também. O PIS e COFINS é cobrado com base em lei ordinária. O tratamento das subvenções é tratado por lei ordinária. Nenhum desses temas tem o regramento da sua incidência estabelecido em nível constitucional. O que há de infralegal, e aí sim que é objeto de rechaço correto da doutrina, da jurisprudência, são os requisitos criados por meio de pareceres normativos da Receita Federal. E, a meu ver, o mais preocupante, com as vênias, o professor Diógenes também, eu vi que levantou muito esse ponto, mas a questão do princípio federativo. Ela falou que ofende ao princípio federativo você tributar um acréscimo patrimonial decorrente de uma subvenção. Mas, veja, aqui você tem um problema, porque se o argumento dela estiver correto, nós seríamos obrigados, por uma questão de coerência, a defender a inconstitucionalidade da dedução do pagamento de tributos estaduais e municipais na apuração do IRPJ da CSLL. Porque a lógica é exatamente a mesma. Porque em um caso você está discutindo se você pode tributar o efeito de uma despesa do Estado no patrimônio do contribuinte, e no outro você está discutindo se você pode tributar, se você pode considerar na tributação do IRPJ o efeito de uma receita do Estado sobre o patrimônio do contribuinte. Só muda o sinal. Ou seja, o argumento dela, a última ratio, leva ao argumento, à conclusão de que a dedução de tributos municipais e estaduais na apuração do IRPJ e CSLL seria inconstitucional também por força do princípio federativo, uma conclusão que me parece e não me parece correta. Também, tampouco me parece correto afirmar que tem algum problema dessa interação entre tributos. Um tributo, de certo modo, solapar em alguma medida um benefício ou um outro tributo que foi estabelecido por um outro ente federado. Veja, essa interação, não existe tributação in vitro, ninguém é tributado in vitro. Quando o sujeito é tributado, você tem um monte de tributos, tem tributo estadual, tem tributo municipal, tem tributo federal, tem taxa, tem isso, tem aquilo. E isso essas bases em determinadas medidas elas se tocam. E o que é importante verificar é se uma determinada tributação ele está esvaziando a eficácia extrafiscal de um benefício concedido por outro ente, o que não ocorre nesses casos. Em nenhum desses casos ocorre isso. Você não tem um esvaziamento. Pelo contrário, você se verifica na prática que esses benefícios alcançam as finalidades que é de estabelecer as empresas dos respectivos estados. Então,
veja, esse argumento de que a tributação pelo RPJ afetaria a finalidade extrafiscal dos estados é um argumento, a meu ver, é um topos retórico que não tem respaldo fático, porque na prática essas subvenções atendem às suas finalidades. Então, se você me dissesse, olha, houve um esvaziamento, eu concordaria que aí sim você tem um problema federativo. Mas não havendo esvaziamento, você não prejudicando, até porque, independente do estado que concedeu o benefício, você vai ter a tributação pelo RPJ da CCLL. Então, você não vai ter diferença entre estados que justificasse, por exemplo, você dizer que, olha, tem um estado mais tributado que outro em alguma medida. Então, assim, é uma posição prevalecente, é uma posição que, a meu ver, inclusive, tacitamente declarou inconstitucional uma parcela da 4.506/64 que fala que subvenção de custeio é receita operacional, e ela falou que mesmo assim não deveria ser tributada. Então, a meu ver, ela declarou inconstitucional esse inciso lá do artigo, acho que 63, 64 da 4.506, declarou sem declarar expressamente. Mas esse Dani, voto... Fala, Marcelão. fazer uma piada, você deixa? Claro. Você está trabalhando para a Procuradoria? Não estou entendendo. Não, imagina. Jorge, me ajuda. Thaís, é uma brincadeira, tá? Imagina, é porque tudo isso, como você falou... Olha, eu acho que eu estou mais fiscalista do que vocês todos juntos. Não, porque o que toda a interpretação que o Carlos Daniel está falando, parece que eu estou ouvindo o Edmar Andrade, que é um camarada, que é o meu mentor em imposto de renda, a gente escreve juntos e tudo mais, ele fala parecidíssimo. E aí eu brinco com o Edmar, não fala isso para todo mundo ouvir, não fica dando milho para bode, né? Porque senão os advogados vão ficar bravos. E aí, Dani, muita gente aqui não quer ouvir essas coisas, porque estão querendo saber exatamente como eles podem maximizar, né, essas decisões para trazer oportunidade na advocacia. E você é um doutor que está fazendo pós-doutorado, e você está na academia. Eu entendo, você está sendo um intelectual honesto e trazendo a sua opinião. Eu concordo com você, ninguém que não me escutem, tá? Eu estou falando isso. Sobre essa questão do estímulo da expansão. Mas aí, eu acho que na época, lá em 2017, a irritação dos ministros foram tão grande porque tudo era para custeio. Era uma sacanagem, Dani. Não tinha uma solução de consulta que não tivesse qualquer tipo de incentivo de ICMS, tudo crédito presumido, que eles diziam, não é para investimento, é para custeio. Eu estava no CARF na época, eu acompanhava a jurisprudência, estava bem complicada essa questão. Eu não estou nem falando de CARF, viu, Dan? Estou falando mais de Receita e CARF também. Então, eu acho que veio lá os ministros, a Regina cobrava com essa coisa, não sei. E aí trouxe, né? Porque aí o direito a interpretação é livre. Mas me perdoe eu ter te interrompido. Imagina, Marcelo. Eu roubo a palavra. Que é isso. Não, mas eu acho que assim, é importante, porque, por exemplo, essa outra decisão do Supremo, do STJ, me parece que ele já caminhou num sentido mais técnico. A adesão da ministra Regina, com a devida vênia, ela jogou no lixo décadas de discussão a respeito de subvenções, para adotar essa linha do princípio federativo, com o qual eu já expus minhas venhas, mas eu acho que a decisão atual agora, ele colocou a questão num modo mais técnico. Você tem a discussão da interpretação do parágrafo 4º da Lei Complementar 160, mas essa decisão ainda eu vou precisar analisar com mais calma, não tive tempo ainda de ler a decisão, existe ali a ementa dela que tinham já divulgado há pouco tempo. Mas, assim, são alguns comentários que eu queria trazer para o tema. Acho que é um tema super polêmico. Eu acho que o tema está longe de se esgotar, de se esvaziar de relevância. E é importante que a gente tenha mais debates aí sobre isso. Muito obrigada. E é muito interessante nessa discussão que a gente viu agora, e o IBET possibilita isso para a gente, né? A gente tem professores do fisco, a gente tem professores da área aqui da advocacia, né, particular, e eu acho que é essa vivência, e dentro da sala, muitos alunos, né, também, de todas as áreas, inclusive contadores. Então, eu acho que é justamente presenciar e verificar esses dois lados que enriquece, né, que traz
enriquecimento aí para o debate. Então, deixa eu passar logo a palavra para o professor Diógenes para fazer as considerações dele. A palavra é sua. Pois não, professora Thaisa. Eu quero endossar a sua fala, né? Realmente o IBET é um ambiente de troca de ideias e a riqueza é justamente esses debates, né? Esses debates fazem com que a teoria avance, com que a gente problematize as questões. Eu quero começar cumprimentando Rita, Assunção e Haroldo, que me saudaram gentilmente no chat, estou acompanhando as falas de todos, neles eu cumprimento todos os demais presentes. E eu quero dizer, vou fazer uma analogia com a surpresa que eu recebi assim que cheguei ao local onde eu estou fazendo esta conferência. Eu estou aqui, vejam que curioso, com uma caixa de doces. E com essa metáfora, eu vou fazer coro à fala do professor Marcelo Magalhães Peixoto. Repare, aqui eu tenho um bem casado. Tenho um bem casado aqui, e eu tenho dentro da caixa também um brigadeiro. Veja que bacana. Agora, eu não tenho como contabilizar o doce invisível. O doce invisível, muito embora eu tenha algum espaço disponível na caixa, eu não tenho como contabilizar o doce invisível. Com essa alegoria, e eu percebo que o professor Marcelo aprovou, então eu devo tirar pelo menos um 7,5 nesta avaliação, eu quero dizer que, efetivamente, se nós não temos como contabilizar no caso de uma isenção ou até de uma redução de alíquota, nós não temos um parâmetro de comparação de modo a realizar um registro contábil, efetivamente ficaremos obstados, né, de comunicar esta realidade para aqueles critérios da contabilidade que determinariam, em tese, a tributabilidade da subvenção. Né? Eu, fazendo referências célebres lições do IBET, eu imagino, professora Thaisa, como se estivéssemos agora naqueles encontros de sexta-feira, nós teríamos uma questão, e nesta questão teríamos perfilados todas as classes de benefícios fiscais enunciados na Lei Complementar 101, né, do artigo 14 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E se perguntaria qual o regime jurídico aplicável a cada uma dessas hipóteses, né? Eu acredito que com essa alegoria que a Caixa de Doces nos oportunizou, nós colocamos ponderações nessa discussão. Agora, eu não poderia deixar passar a oportunidade de despertar ou de chamar a atenção dos colegas para aquilo que me fez escrever o trabalho e que move a minha intuição sensível a conversar aqui com esta pleiade de especialistas, que é o nosso receio à subversão das subvenções, né? Diante do que nós vemos a necessidade de filtrar essas subvenções para não corrermos o risco de capturarmos o Estado, colocarmos os recursos do Estado na iniciativa privada, de modo a comunicar para o resultado e isso simplesmente vire lucro, sem nenhum critério ou nenhuma cautela, nenhum controle, o atingimento de nenhuma meta, de nenhuma finalidade, que, aliás, é a causa eficiente propulsora desse grito por reforma tributária. Então, eu acredito que eu devo estar sendo mais fiscalista dentre os presentes, mas para dizer e também apresentar para os colegas o contraponto da necessidade de termos um tempero, um grano salis nessa discussão, para que Eita, agora a palavra me fugiu, desculpem. As subvenções, não venham a ser subvertidas, mas que as filtremos pelo tecido constitucional de modo a que elas atinjam efetivamente determinados fins. Agora, nós só podemos fazer isso com brigadeiro e com bem casado, não é, Marcelo? Com doce invisível não tem como. Por isso que não tem como a gente colocar nessa caixa aquelas materialidades, objeto de imunidade, não tem como a gente colocar nessa caixa a alíquota zero, não tem como a gente colocar nessa caixa a redução de alíquota, mas tão somente aquelas circunstâncias em virtude das quais nós possamos ter um padrão de comparação. A partir do padrão, a partir da possibilidade da registrabilidade, é que a gente pode observar efetivamente uma manifestação econômico-financeira e um atingimento de fins, objetivos ou metas. Com isso, eu acredito que já tenha soltado o fogo no parquinho para que possamos dar continuidade às reflexões. E olha,
não cessem os colegas, né? Tem dúvidas, tem ponderações, eu me coloco à disposição, né, nas nossas redes sociais, acho que a professora Thais, o Marcelo, o Carlos Augusto também, porque aqui é um grande ponto de partida para essas discussões. Eu recordo a minha primeira coordenação, eu sou recifense, mas comecei a dar aulas no IBET de João Pessoa, mando um abraço a todos os de João Pessoa que eventualmente venham nos assistir, e um dos nossos coordenadores dizia assim, algo que é de muito especial no IBET, e eu também percebo isso na APET, percebo isso nos melhores institutos de tributação do país, são as pessoas. E as discussões que não se encerram ou não se encapsulam nos ambientes formais. Então, todas essas discussões acabam virando objeto para os nossos reencontros, que se dão nos encontros da pós-graduação, nas aulas expositivas, as aulas seminários e no grande congresso do final do ano, onde esperamos encontrar a todos e todas. Com isso, agradeço mais uma vez, parabenizando a organização do evento. Muito obrigada, professor Diógenes. Eu já vou passar de imediato a palavra para o professor Marcelo fazer as considerações dele. Ok. Bom, olha, é tanta coisa, né? Eu vi aqui uma das perguntas, né? Eu não me lembro aqui o nome do rapaz, mas ele perguntou se os créditos presumidos de períodos anteriores poderiam ser usados atualmente, não é? Então, essas coisas, a pergunta do colega, né? Não sei aqui o nome dele. O Haroldo, né? Então, Haroldo, olha só, essa pergunta é interessante, não é? Porque é o seguinte, ó, o crédito presumido, na verdade, é a receita, né? É a receita relativa ao ICMS, é a receita creditada, né? Eu tenho lá um passivo de um tributo, não é? Tenho lá uma despesa de ICMS e um ICMS devido, que não é devido, mas foi apropriado, né? Eu emitiu a nota fiscal, tem lá o ICMS destacado, eu vou lá e contabilizo, despesa de ICMS e obrigação, ele existe, então eu contabilizei. Só que aí o Estado me dá um crédito presumido de 80% do ICMS devido, por exemplo. Então, lá na minha despesa, eu tenho lá R$100.000 de despesa de ICMS. Débito de despesa, crédito de passivo. Tem 100 mil lá em aberto. Eu só vou pagar 20, porque os 80 é um crédito presumido que o Estado me deu. Não é? Então, eu vou debitar passivo de 80 mil e vou fazer a recuperação disso. Vou contabilizar uma receita. Isso é fechado no meu balanço. Por exemplo, eu estou aqui falando do balanço de 2022, esse crédito presumido ele vai entrar junto com todas as minhas receitas, vai ser deduzida de todos os meus custos e das minhas despesas. Eu posso dar lucro ou prejuízo. Então, não tem como eu usar um crédito presumido do ano de 2022 para o ano seguinte, porque não é crédito, não é aquela expressão, não é o crédito de PIS e COFINS, não é ICMS escriturado que um crédito acumulado vai de um período para o outro. Esse crédito presumido, ele até pode ser, entre aspas, utilizado se isso virar um prejuízo fiscal, e o prejuízo fiscal ele pode ser utilizado em períodos posteriores, limitado a 30% do lucro do período, né? Então, essas coisas, as questões tributárias, elas são muito complexas, né, professor Diógenes? Extremamente complexas, e muitas vezes nós estamos começando lá na advocacia, às vezes eu mesmo, já com 50 anos, a gente faz uma pergunta tal, porque a gente, às vezes, não tem total domínio do objeto, né? Mas aqui, nesse caso específico, esse crédito presumido não está fora da ideia da utilização dos tributos indiretos, né? Esse crédito presumido ele vai estar dentro de uma apropriação dos tributos diretos, que é o próprio lucro do período, se vai dar lucro ou não. Se der lucro no ano de 2022, sei lá, deu um lucro lá de 1 milhão, e dentro desse 1 milhão tem lá 300 mil de crédito presumido, eu vou excluir esses 300 mil da minha base de cálculo, eu só vou tributar 700 mil no meu LALUR, no livro de apuração do lucro real, né?
Mas aí a pergunta eu posso não ter entendido bem a pergunta dele, e ele pode me dizer, Marcelo, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer o seguinte, o meu cliente sempre tributou crédito presumido. Eu posso retificar os últimos 5 anos? Ah, sim. Você está perguntando se eu posso refazer a minha contabilidade, refazer a apuração do LALUR e sair excluindo isso na base, no LALUR de cada ano? Pode. Eu estou fazendo isso hoje, num caso específico que está sendo discutido no CARF. A gente está recalculando tudo, porque na época o contador não se utilizou dessa possibilidade da exclusão do crédito presumido, que foi, inclusive, contabilizado. Ele tinha dúvida, porque aquilo sempre foi tributado, porque quem está discutindo as teses somos nós, advogados, né? Muitas vezes as pessoas do financeiro, da contabilidade pura, ele está ali tão preocupado em fazer os pagamentos, em fechar o balanço e tudo mais, se não tiver uma consultoria para orientá-lo, ele não vai saber. Então, tem um caso específico nosso que a empresa teve várias glosas de despesas e a gente refez todos os cálculos, veio o laudo contábil fiscal, comprovando boa parte dessas despesas, ainda deu um saldo a pagar de imposto, porém, vimos que tinha crédito presumidos, ajustamos e praticamente zeramos o auto de infração. Claro que toda essa prova, isso vai ter o Carlos Daniel conhece bem, conhece bem que eu digo, deve ter visto muito isso lá no CARF, né? Às vezes, se fazendo isso a nível de recurso voluntário, alguns contribuintes vão dizer que isso é prova que está sendo trazida no momento, mas aí tem outros que sustentam, como eu, que o que vale no processo administrativo, a princípio da verdade é real, mas enfim, basicamente o tema é complicado, envolve questões jurídicas, questões contábeis, financeiras, envolve como o profissional da área contábil contabilizou, como ele apurou, se ele adicionou, se ele não adicionou no nível de apuração do lucro real, enfim. E uma coisa assim, só para concluir a minha fala, né, eu quero dar mais um exemplo para vocês prático aqui. Ó. Pense num caso de alguém que tem redução da base de cálculo do ICMS. Né? Eu vendo R$100.000 no determinado dia, tem lá 18% de ICMS sobre 100 mil, eu tenho 18 mil de ICMS. Eu vendi R$100.000. Se eu vendi R$100.000 e eu tive 18% de ICMS, eu vou contabilizar R$18.000 de ICMS como de dedução de venda, como despesa. E vou jogar no meu passivo os R$18.000. Esses R$18.000, ele é dedutível para fins de imposto de renda e contribuição social, analisando o artigo 311. Estava conversando sobre o artigo 311, dia desses, com o Carlos Daniel. A questão da necessidade, qual é o conceito de despesa dedutível? Necessidade, usualidade e normalidade. E aquela questão lá que os alemães, a gente traz lá da doutrina alemã, que é a questão que a despesa para ser dedutível, ela tem que ter como causa gerar receita, a questão da causalidade, né? Então, esse ICMS, ele é dedutível. Agora, se eu tenho uma redução de base de cálculo de 50%, nota fiscal 100 mil, o ICMS não é R$18.000, o ICMS é de R$9.000, e a minha despesa incorrida vai ser de R$9.000, professora Thaisa, eu vou contabilizar os R$9.000 e vou ter um passivo de R$9.000, e os R$9.000 vai ser dedutível. Mas aí vem a pergunta, escuta, mas e os outros R$9.000? Porque isso tem uma redução de base. Eu não posso contabilizar, né, com base no CPC 07 e deduzir? Eu posso, até para fazer a comparabilidade de balanço de uma empresa que tem redução e de uma outra empresa que não tem. Mas aí vem a pergunta, e esses 9.000 que você não vai pagar, que você fez apenas para atender às normas do IFRS, ela é dedutível? Se o perdão de dívida, o artigo lá do Carlos Daniel, CPC 47, não pode criar uma incidência, né?
ampliar o conceito de receita para fins do direito positivo, como é que a contabilidade pode também criar uma despesa e isso ser considerado dedutível? Eu quero só ter respostas, eu não estou afirmando, eu quero apenas respostas, e se eu me convencer, eu vou adotar. Eu estou louco para achar uma saída para isso. Tem um monte de cliente com esse tipo de problema. E se isso acontecesse, nossa, de cara, eu tenho 50 anos, tenho escritório já, estou estruturado, tenho vários clientes, eu vou começar a falar com a maioria, chegar na frente de vários deles, e vou começar a fazer isso ali na frente. Mas isso é uma aventura extremamente perigosa. Por fim, agradeço imensamente, né, o convite, Paulo Souto, o professor Paulo Aires, a professora Thaisa, Paulo de Barros, toda a família Ibete, meu querido amigo Diógenes, Carlos Daniel e todos que estão ainda nos acompanhando nesse bate-papo aqui. Obrigado. Muito obrigada. Gente, o tema é extremamente complexo, né? Como a gente colocou, não teríamos como solucionar, ou pelo menos nem ter essa pretensão, né? Em 1h30 aí de debate. Tem várias perguntas, assim, considerações aqui no chat, acabou de chegar mais uma da Carla, mas como nós já estouramos nosso horário, a gente tem que fazer o sorteio do livro ainda. Caso os professores tenham interesse e puserem, enquanto a gente está fazendo o sorteio, colocarem o e-mail, disponibilizarem, de repente dá para, posterior a esse encontro, tirar dúvida de quem ainda quiser entrar em contato, às vezes nas redes sociais também, né? Dá para a gente ir tirando, porque se a gente se estender muito aqui, a gente acaba, muita gente, online, evento online, ele cansa um pouco mais, né? A gente não está mais acostumado tanto com isso, pós-pandemia. Mas então deixa eu pedir, aqui já estão colocando os e-mails, muito bom. Então o pessoal que quiser, gente, mande e-mail, continue aí com as dúvidas, para a gente não se prolongar muito aqui. Porque eu vou pedir para o professor Carlos Augusto, não, primeiro para o Diógenes, vai, professor Diógenes, me fala a data do seu aniversário, para que o pessoal do chat coloque a data mais próxima do aniversário do professor Diógenes leva o primeiro livro. Professora Thaisa, a minha data é perto da sua, porque nós dois somos de peixes, não é verdade? 27 de fevereiro. 27 de fevereiro. Se alguém quiser colocar aí, quem é mais próximo de 27 de fevereiro no chat, infelizmente, seria eu, né? Mas vou dar a possibilidade aí pro 14/2, Rita. Olha, Rita. Alguém, gente? Alguém mais próximo de 27? 18/5 tá longe. 25/2. 25/2 tá bem próximo. 25/2, Estela. Então, acho que é da Estela, hein? Se mais alguém colocar. Não, 26/8 tá longe. Então, 25/2. Estela, o primeiro livro é seu. Entre em contato com o rio@ibet.com.br e aí eles vão confirmar como vai fazer o envio, enfim, o pessoal ajeita isso. Então, o primeiro livro, deixa eu lembrar qual foi o primeiro livro que eu anunciei aqui, PiscoFins na Teoria e na Prática. Então, vamos lá para o segundo livro, que vai ser Subvenções Fiscais, aniversário do professor Marcelo. Diga aí, professor Marcelo. É amanhã, 28 de junho. Olha, parabéns, aí sim. Então, 28 de junho. Quem vai fazer aniversário hoje ou Quem amanhã? está próximo? Quem faz aniversário esse mês aqui no chat para ganhar o segundo livro? Por enquanto, ninguém. Vamos ver. 8/6, já no mesmo mês. Vamos ver se tem alguém mais próximo. Mais alguém em junho? Se não, o segundo livro vai para o Bernardo. Meu R agora, Bernardo, é difícil, hein, para mim. Então vai, segundo livro, Bernardo. Bernardo, entre em contato com rio@ibet. Espera aí que eu agora esqueci o e-mail, deixa eu abrir aqui de novo. Acho que é isso, né? rio@ibet.com.br. Então, segundo livro, Bernardo. E o último livro, aniversário do professor Carlos Daniel. Direto do CARF, volume 4. Direto do CARF, volume 4, 2 de maio, 2/5. 2/5. Maio, alguém já tinha falado maio por aqui? 18 de maio a gente tinha. Que não tem o nome aqui, tá como usuário do Zoom para mim. Já tinha um 18 de maio aqui. Mais alguém de maio?
30/4. 30/4 é mais próximo, né? Eu acho que é o Ah, é o Haroldo, 18. Alex estava mais perto aqui, 30/4. O Alex, 30 mais... Ó, 6 de maio. Qual que é a sua data mesmo? Eu esqueci agora, Daniel. 2/5. 30 está mais perto, eu acho. 30 tá mais perto ainda, né? Eu acho que por enquanto estão 30 de maio. Se não aparecer mais nenhum, terceiro livro é do Alex. Apareceu um 6 de maio aí, não foi? 6, mas eu acho que ainda assim 30 é mais próximo, né? Que é dia 2. Não pode passar da data, né? Tem que ser até o dia, não é isso? Esse é o critério. O mais próximo, na verdade. Eu acho que se aparecesse um dia 3, por exemplo, aí seria mais próximo, mas acho que 6. Essa regra aqui que a gente criou. Então, Alex, terceiro livro é seu. Entre aí em contato com rio@ibet.com.br. E é isso, pessoal. Finalizado o sorteio, agradecer mais uma vez a todos os palestrantes, a todos vocês que estão aqui com a gente até agora nos escutando. Assistam, acompanhem o IBET Rio de Janeiro nas redes sociais, eles estão sempre postando os próximos eventos, né? O IBET está sempre organizando esses eventos aqui. E só um último aviso, vai ter ainda uma live hoje às 8 horas, 20 horas de hoje, no @tributário em jogo. Muito legal, sobre desafios da tributação ambiental no Brasil. Então, vai ser um evento excelente, não percam. Daqui a pouquinho, 25 minutos, começa. Acompanhe. E é isso. Muito obrigada a todos e todas. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Até.